Olá, de volta com o programa Vídeo Debate e hoje na presença ilustre de Gastão Reis, que é empresário, professor e também doutor em economia. É um prazer recebê-lo aqui, Gastão. Eu fico lisonjeado com a sua presença e gostaria que o senhor complementasse. O que mais o senhor faz, né? Olha, além disso, como se fosse pouca coisa isso aqui já. Na verdade, a minha trajetória intelectual foi muito da linha de buscar entender, né, por que o Brasil, com tantas possibilidades, tem um desempenho tão baixo. E isso me levou muito a estudar a história do Brasil do século XIX, que eu acho que é ali que está, né, enfim, o segredo da coisa. E realmente caminhei depois para uma área de economia, né? Estive no exterior, passei 4 anos na Universidade da Pensilvânia, voltei, dei aula na PUC-Rio, Departamento de Economia, Econometria, né? Que são métodos quantitativos em economia, e depois dei, nos últimos 4 anos que eu estava lá, eu dei História Econômica do Brasil, que foi uma coisa que eu cultivei por muitos anos. Eu, para ser franco, Tom, a minha preocupação era buscar entender o Brasil e o aonde nós perdemos o bonde da história. Fundamentalmente, a minha preocupação de vida é essa. E então a pergunta óbvia aqui, onde nós perdemos este bonde, né? Em que ponto nós paramos? Eu emendaria aqui com uma frase que o senhor tem aqui, eu escolhi uma frase da obra do senhor. A autoestima de um povo é sua alma. Isso é muito forte para mim. E depois o senhor faz até uma provocação, que eu vou tomar a liberdade de expor essa provocação que o senhor fez. Até para os ateus é arriscado perder a alma. Sem dúvida, sem dúvida. Explica tudo isso para a gente. Isso é, digamos assim, uma coisa que me fala muito fundo, né? Até porque, recentemente, o Fernando Henrique Cardoso, além de dizer que o sistema político brasileiro, né, faliu, ele, em determinado momento, disse que falta alma ao nosso arcabouço político institucional. E exatamente eu me perguntava, né, aonde está essa alma perdida, né? E voltando no tempo, só muito rapidamente, eu acho que isso ficou localizado no século XIX e não vai aqui nenhum tipo de saudosismo, né? Eu vou listar alguns pontos que me parecem da maior importância, que foram valores cultivados pelo Brasil ao longo do século XIX e, sem dúvida alguma, a figura de Pedro II foi importantíssimo nisso, né? Primeiro, a questão da liberdade de imprensa, de expressão, de pensamento, e quando olhavam para ele, diziam, mas, Dom Pedro, essa liberdade total de imprensa no Brasil, isso não é excessivo? Na própria Europa isso não é bem assim e tal, né? Ele dizia, olha, a imprensa se combate com a própria imprensa, em outras palavras, com um debate, né, com a discussão de onde deve emergir a verdade. Que lucidez, não? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Respeito à iniciativa privada, né? Porque você pega digamos, o trabalho feito pela Universidade de Oxford, né? Enfim, da história econômica da América Latina, isso fica muito, quer dizer, essa presença esmagadora do Estado é coisa muito mais do século XX do que realmente do século XIX. Ele fazia também, isso era muito claro, uma defesa intransigente do interesse público. Isso é uma das coisas interessantes, que na figura de um monarca, o interesse pessoal dele se confunde com o interesse público, porque aquilo vai ficar para o neto, para o bisneto, para o trineto, ele não pode brincar. E isso também deixa muito claro que num caso como esse, uma monarquia, você jamais perde, né, essa questão de memória nacional, porque isso é uma coisa ligada muito fortemente ao próprio país. Outra coisa que eu acho interessante é que ele também se preocupava em provocar alternância no poder. Ainda que houvesse um certo artificialismo, chamar o chefe da oposição para formar a eleição e ele ganhava, isso realmente provocou essa alternância. Metade do tempo ficou no poder o Partido Liberal e metade do tempo ficou o Partido Conservador, né? Observe que tudo isso que eu estou dizendo é extremamente atual, não há nenhum saudosismo nisso, né? O primado do poder civil é algo que eu acho impressionante, porque em nenhuma grande democracia europeia você tem, por exemplo, militares com status de ministro, né, de Estado. Não tem. No Brasil do século XIX, os ministros da guerra, né, e da marinha, obviamente não havia aeronáutica, eram normalmente civis. Houve momentos em que Caxias foi tal, mas exceção. E havia, assim como Jefferson, melhor dizendo, em seu discurso, quando tomou posse, né, como
pela primeira vez como presidente americano, ele diz claramente da prevalência do poder civil. Isso é fundamental, não é o tipo de país que os militares desejam, é o tipo de militar que o país deseja. É diferente, isso é uma pedra fundamental. Importante. Né? Importante. Ele tinha também o que nós poderíamos chamar do controle externo do judiciário. Qualquer excesso podia suspender um juiz de função e deixá-lo à disposição para ser julgado, culpado ou não, né? Estabilidade da moeda. Durante 50 anos, o Brasil teve uma inflação média anual de cerca de 1,5%. É interessante que essa listagem, sim, na educação é um detalhe interessante. Nós temos o nosso velho formalismo, né? Enfim, e a educação na corte era responsabilidade direta, né, do governo central do Império. 50% da população do Rio de Janeiro era efetivamente bem alfabetizada nessa época. Quem conhece os números, enfim. E, para fechar essa parte da educação, eu acho muito interessante o fato dele ir, né, sala de aula, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, interagir com os alunos. Ontem, um grande amigo meu, dizendo que ele esteve aqui em São Paulo, não sei se eu não me lembro agora a cidade, e mostrar lá o aluno com pior desempenho. E ele veio falar com o imperador todo tremendo, e o aluno, muito interessante, se tornou meio que da noite para o dia um aluno empenhado, um empenho disso. Agora, conversando com amigos meus que conhecem bem a história, eu falei, escuta, qual é o presidente, né, na história republicana brasileira que realmente faz algo semelhante? E ninguém consegue lembrar o nome de ninguém, porque o Obama e o próprio Bush entram em sala de aula e interagem com os alunos. Eu acho que todos lembram aqui que o Bush estava numa sala de aula quando as torres gêmeas de Nova York foram derrubadas. Sim. Então, esse caso, né, de você ter que retroceder no tempo, chegar a Pedro II para ver realmente o empenho, né, de um chefe de Estado com a educação do seu povo, é algo muito triste. Você expõe um problema grave no Brasil. Deixa escancarado. Né? Concordo, e o senhor tocou na questão do judiciário. Nós estamos complicados em termos, nossos colegas aí, meus colegas de profissão, né, operadores do direito. Sim. Como o senhor vê o judiciário? Eu particularmente, já vou me adiantar um pouquinho, eu estou assim, vou usar uma palavra um pouco pesada, horrorizado com o Supremo Tribunal Federal. Então somos dois. Eu vou dizer uma coisa seguinte, eu tenho para mim que, apesar dessa Constituição de 88 ser um desastre do ponto de vista econômico, concordo em 100%. Ela teve realmente, do ponto de vista, digamos, da independência do Ministério Público, que é uma espécie de quarto poder, né, que eu acho que tem refluxos aí do poder moderador, e também a Polícia Federal, deu, digamos assim, a possibilidade de você investigar a turma do andar de cima sem que o ministro, né, da Justiça interfira. Isso realmente foi um ganho que eu acho importante nessa Constituição. Agora, eu fico também horrorizado com as inúmeras situações em que o nosso Supremo Tribunal Federal decide questões fundamentais para a nacionalidade com diferença de um voto. Quer dizer, tem coisa mais terrível do que os embargos infringentes que no direito português caiu por terra em 1935 e nós conservamos esse avestruz na parede até hoje. Como é que um tribunal de última instância reformula a decisão dele mesmo? É estranhíssimo isso, né? Enfim, e não é só isso. Uma troca de ministros. Exato. No meio. É só para não me estender excessivamente nessa área, mas ele tem dado reiteradas, digamos, manifestações dessas votações, digamos, ali com diferença de um voto, em coisas que para qualquer ser humano normal, a decisão teria que ser óbvia, né? E não é. Isso é muito triste, porque, bom, e aí entra toda, eu diria, outras distorções que, por exemplo, no Brasil hoje você tem o salário, né, do funcionário público, em média, é superior ao que uma pessoa ganha trabalhando no setor privado. Eu gostaria de chamar a atenção para esse ponto, porque isso é meio que único no mundo, né? E isso mostra bem, você está privilegiando, né, um setor de atividade que não é aquele que gera riqueza. Sim, isso é uma distorção sem dúvida nenhuma, inclusive, se você considerar a estabilidade no setor público, obviamente a gente percebe que isso tem que ter um impacto no salário, pelo benefício da estabilidade.
Então, o setor privado, naturalmente, ele deveria ser melhor recompensado, colocando isso mais de uma bem maneira recompensado. chocante. Se trabalha bem, recebe. Se trabalha mais ou menos, também recebe. Se não faz nada, recebe no final do mês. Enfim, greves remuneradas. O Brasil conseguiu inventar esse estrupício, né? É um problema. Isso aí eu encaro como um problema Se me grave. permite aqui muito rapidamente, um professor em Inglaterra, recentemente, houve uma greve de professores universitários, passaram um dia a greve, explicando aos alunos o porquê da greve. Tinha lá um brasileiro disse, mas nós estamos no Brasil, tem uma greve lá, já durando um ano, um mês e meio. E o professor inglês, naquela ingenuidade, talvez para nós, né? Mas então deve ser um problema muito sério a greve de vocês passarem um mês e meio sem receber. Né? Não cabe na cabeça de um inglês você fazer greve por um e meio e o salário está depositado lá no final do mês. É óbvio a solução, não é? Bom, eu vou dar uma guinada rápida aqui. Sim. Na verdade, não é bem uma guinada, porque a gente resgata o tema da autoestima, que é um tema que eu vejo que é central para o senhor. Com certeza. E o senhor faz uma comparação aqui do filósofo Hegel e da autoestima de joelhos. E eu gostaria de entender um pouco essa linguagem hermética no raciocínio dialético. O que tudo isso tem a ver com a autoestima? Hegel, né, em última instância, embora eu não seja um especialista na área, eu não sou uma pessoa com formação em filosofia, né, hardcore, né, enfim, mas ele, na verdade, é aquele pensador que mostra que as coisas não são em branco e preto. Existe o cinza, uma coisa ao longo do seu processo ela pode se transformar na sua antítese, e aí vem a síntese que procura moldar isso. De certa forma, Hegel abre o que eu diria, as portas do inferno, tanto que tem nitidamente duas correntes, uma de direita, uma de esquerda, isso tudo englobando em Hegel, né? Quanto à questão da autoestima, isso é aquela coisa de você não perder a sua alma, né? E o problema todo, e aí eu acho muito interessante, uma palestra que eu tive a oportunidade de assistir do professor Carlos Lessa, em Natal, no Rio Grande do Norte, quando ele dizia que o brasileiro, ao longo do século XIX, pelo segundo reinado, o brasileiro não tinha um problema de baixa autoestima, tamanha era a respeitabilidade, a credibilidade do Estado imperial brasileiro, né? Aquela coisa de você olhar para um governante e ter um profundo respeito por ele. Isso definitivamente nós perdemos. Hoje, é triste isso, é né? muito triste isso. Ou seja, e o pior que eu acho, Otum, é que o Brasil criou, né, um sistema político em que a pedra fundamental não é a confiança do governado em seu governante. E enquanto o Brasil não resolver isso, nós estamos em maus lençóis, em péssimos lençóis. E o que fazer para salvar a República, então? A pergunta que não quero calar. Eu acho interessante essa questão, porque, observe bem, primeiro, a gente precisa ser um pouquinho mais sofisticado nessa questão de república, né? Eu tendo a usar o termo res publica por uma razão muito simples. Alguém teria alguma dúvida de que a Inglaterra é muito mais respublicana do que nós, a despeito de ser uma monarquia? Ou seja, o X da questão não é nem tanto essa questão de ser ou não ser uma monarquia. No caso brasileiro, eu acho que você teria que ter, digamos, uma certa habilidade de levar em conta aspectos históricos e culturais, perfeito? Aquela coisa de você olhar para o governante, é o salvador da pátria. Qual é a vantagem, digamos, da figura, né, como nós tivemos com Pedro II, que é, digamos assim, ele tem esse lado, né, do grande homem, da pessoa que você olha com respeito, tem carisma, mas ele não tem de contrapeso, né, o caudilho, né? Ou seja, ele foi um homem realmente muito bem cercado em termos de seus ministros e tal, e não era aquela coisa do Getúlio Vargas. Há uma frase dele que eu acho que resume maravilhosamente o que é um ditador. Vargas dizia que metade dos meus ministros são incapazes e a outra metade é capaz de tudo. Isso dá bem a medida do tipo de gente que cerca
um ditador. E, nesse ponto, digamos, essa diferença fundamental, né, de você ter uma figura que você possa olhar com respeito faz uma diferença imensa. E a autoestima do brasileiro, ela vem claudicando há décadas, porque nós estamos sempre naquela montanha-russa do alto e baixo. A gente não consegue ter, digamos assim, um sistema político-institucional que respalde um crescimento, digamos, regular, normal e tal. Diga-se de passagem, recentemente, 2 professores de Harvard fizeram uma pesquisa durante os últimos quase um século, em que fica muito claro o seguinte: governos não são capazes de ser o motor do desenvolvimento com a intensidade que eles acham que podem ser. Agora, para fazer estrago, o governo é espetacular, ou seja, América Latina, Argentina, Venezuela e tal, os exemplos são. Isso diz o quê? Isso diz muito claramente que a questão da estabilidade político-institucional é fundamental. Diga-se de passagem, o papel das instituições, da qualidade das instituições, que tem por trás a questão, digamos, da formação do capital humano, é crítico, né? Eu gosto muito de citar 2 exemplos. O caso da Coreia do Norte, Coreia do Sul, ou Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Eu também adoro esses exemplos. É porque, observe bem, em ambos os casos, mesma língua, mesmo povo, mesma tradição, mesma raça, se você quiser ir por esse lado. Não obstante, um está no século XXI, a outra está parada no tempo. Inclusive, no caso da Alemanha, é muito interessante, porque os alemães ocidentais, se referindo aos seus irmãos do lado oriental, vagabundo, preguiçoso, não quer nada com a hora da Alemanha, enfim, esse tipo de coisa. E observem, mesmo povo, mesma língua, mesma raça, né? Enfim, mesma cultura e tal. Então, isso ressalta, escancara a questão da qualidade das instituições, né? Que estão por trás do desempenho de uma nação. E isso realmente, esses 2 exemplos são ótimos, porque você está, digamos assim, mantendo quase que todas as variáveis idênticas, exceto a estrutura político-institucional. Os exemplos são maravilhosos realmente, eu adoro esses exemplos. Inclusive, eu estive num museu em Washington chamado Newseum, o Museu da Notícia, e lá a gente tem o muro de Berlim, tem um pedaço do muro ali. Do lado ocidental, o muro todo pintado, com liberdade de expressão, etc. E do outro lado, aquele cinza e torres para metralhar quem tentasse fugir de um lado para o outro. Não precisa ser um gênio ou muito inteligente para saber que lado é o melhor, se é o capitalista ou o comunista. Então, me espanta um pouco ainda existir no Brasil um partido como o PCdoB, por exemplo, que, pasme o senhor, está na prefeitura desta cidade, de Jundiaí. Inclusive, não sei se o senhor sabe, nós temos aqui o prefeito que faz parte do Partido Comunista do Brasil. E a população não sabe. Ele é PC, alguma coisa, nem sei. Então, há um desconhecimento, assim, atroz. Há uma ignorância sem limites de fronteira. Eu fico espantado com isso. Mas, Tom, eu diria que essa questão realmente político-partidária no Brasil é uma coisa muito séria. No sentido do seguinte, nós íamos ter uma cláusula de barreira, além da fidelidade partidária, que são, por exemplo, corda e cação, uma coisa fundamental. O Supremo, mais uma daquelas infelizes decisões, acabou achando que não, que isso era interferir na liberdade, né, democrática e tal. Não tem nada a ver, né? Isso é o que eu chamo de democracia ex ante e democracia ex post. Ex ante é você ter uma certa facilidade de se candidatar a cargos públicos e tal, tem que ter uma certa facilidade e tal. E a outra, que é fundamental, seria a ex post, ou seja, uma vez eleitos, os políticos realmente se empenharem na defesa do interesse público, né? E isso no Brasil não tem. Com 32 partidos, você não consegue ter partidos sólidos e coesos. Qualquer vaidade pessoal ferida, o sujeito pula para o partido do lado. E isso não é possível, você construir partidos grandes, sólidos e coesos com digamos, moldura, a lei partidária que o Brasil tem hoje. Ou seja, ela é a garantia de político de má qualidade. Tanto é que é o que está acontecendo, né? Ou seja, a população simplesmente repudia. E, salvo engano, entrou Solidariedade, mais uma agora. Mais um. Salvo engano, não tenho certeza, mas são 33 partidos. Não, é impressionante isso,
Porque, entre outras coisas, agora parece que mudou um pouquinho, mas se eu, você e mais 3 amigos montássemos a executiva nacional de um novo partido, havia uma verba, na época, não sei como está hoje, de cerca de R$1 milhão. Quer dizer, você ganhava mais ou menos aí uns 80 e poucos mil por mês, que é um bom dinheiro, né, para meia dúzia de pessoas, e realmente, quer dizer, que loucura é essa? Quer dizer, qual é a estrutura que ela tem em termos de apoio popular para receber esse dinheiro? Ou seja, esse milhão sai do meu bolso, do seu bolso, de todos nós, para pagar um partido em relação ao qual eu tenho zero de afinidade político-ideológica. E talvez nem o próprio partido tenha uma identidade nem ideológica. Ele. Aliás, ótima observação sua, porque é isso mesmo. Eu vou ter que chamar um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Olá, de volta com o programa Vídeo Debate. Neste segundo bloco, você está na presença de Gastão Reis. Meu caro Gastão Reis, sorte é algo que ocorre de dentro para fora e não o inverso. A frase é sua. Por favor, explique para nós. Existe um livro chamado O Fator Sorte, né, escrito por Richard Wiseman, traduzindo ao pé da letra, homem sábio e tal. E, digamos assim, ele estudou 2 grupos de pessoas, aquelas que se achavam extremamente sortudas e as que se achavam extremamente azaradas. Ele dá um exemplo no livro que é emblemático e resume bem o espírito do livro, que é o seguinte: o indivíduo está na fila de um banco, o banco é asfaltado, ele leva um tiro no braço. Se o indivíduo é do grupo dos extremamente azarados, a cabeça dele funciona assim: sou eu mesmo. Eu podia estar ali 10 minutos antes ou 15 minutos depois, não, mas eu tinha que estar ali justo naquele momento e levar aquele tiro no braço. Se a cabeça do indivíduo for do grupo dos extremamente sortudos, ele vai dizer o seguinte: ainda bem que foi no braço, porque podia ter sido no coração ou na cabeça. Ou seja, é daí que vem essa questão de sorte, algo que vem de dentro para fora, né? E é muito interessante porque isso também tem uma ligação, digamos assim, com o estímulo ao espírito empreendedor das pessoas, que eu acho que, nesse sentido, isso explica muito bem porque certos países avançam muito mais rapidamente do que outros. Por exemplo, a Coreia do Sul foi um país que saiu do subdesenvolvimento, né, para o desenvolvimento em praticamente uma geração. Né? E Singapura isso... também. Singapura. Enfim. E, aliás, esses exemplos... A gente deveria aprender com isso. A gente não aprende. Vale a pena, Tom, chamar atenção para um município, eu acho que é no interior do Ceará, chamado Brejo Santo. Né? Teve um prefeito lá, médico, falou: não, eu vou cuidar de educação. Ele estava na vala comum, né, nessas avaliações internacionais, né, desempenho da escola pública, estava lá na vala comum. Em 6 anos, esse município conseguiu ser o primeiro lugar no Brasil em desempenho. Escola fundamental, escola média. Esse exemplo é extremamente interessante, porque quando você vem com aquela lenga-lenga, não, porque a formação histórica brasileira e tal, se um sujeito lá no interior do Ceará consegue fazer algo fenomenal como esse, apesar das dificuldades, é aquela coisa. Primeira coisa que o aluno chega, tem um texto na frente, lê o texto, debate, ensina. Ou seja, você começa ensinando o aluno a pensar, né, sem se perder muito em gramatiquices e coisas do gênero. Decoreba, por exemplo, e tal. E eu acho um exemplo fascinante esse realmente de Brejo Seco. Eu até posso delegar um exemplo pessoal aqui para o senhor comentar. Eu fiquei horrorizado com o que se chama hoje de doutrinação marxista nas escolas. Isso ocorreu com meu filho, com filhos de amigos meus, enfim. E eu sou muito desconfiado, cético, falei: não é possível que isso ocorra. Então, eu mesmo matriculei-me num curso de filosofia política na PUC São Paulo. Não é na Unicamp, nada disso, é na PUC São Paulo. E eu fiquei horrorizado. Existe mesmo. Os professores tentavam convencer, justo a mim, que herança era algo assim odioso, que a propriedade privada era roubo. Rodon. Então, passo aí para os seus comentários. Bem, essa questão da doutrinação marxista é uma coisa extremamente grave no Brasil.
por uma coisa que, como brasileiro, me deixa horrorizado. Horrorizado pelo seguinte, a capacidade que o brasileiro tem, inclusive nas suas classes ditas pensantes, não é? Em, digamos, elaborar uma visão de mundo que devia estar na prateleira, né? Já há muitos anos, algumas décadas, ou no museu, melhor dizendo. E isso, você vê, por exemplo, você pega o Raymond Aron, né? Que é um homem de renome internacional, ele tem uma frase a respeito de Marx que eu acho brilhante, né? Ele diz o seguinte, o livro Marxismo de Marx, se não me falha, é muito bem traduzido, enfim. Nunca ninguém foi tão equivocado na grandeza e tão grande no equívoco, né? Porque o simples fato da União Soviética ter vindo abaixo e a China caminhar, né, para uma economia de mercado, torna evidente as insuficiências, né, da proposta marxista em termos de fazer um país funcionar. E nós, aqui no Brasil, continuamos a perder tempo com esse tipo de coisa, né? Que o mercado tenha suas insuficiências, a gente sabe das falhas do mercado, mas eu acho que nós devemos nos preocupar no Brasil muito mais com as falhas gritantes de governo, né? Ou seja, o mercado, digamos assim, tem muitas coisas em que ele resolve. Agricultura, sem uma política de preço mínimo, você não resolve, porque em economia existe um chamado modelo de telha de aranha, que um ano, por exemplo, foi ótimo para algodão, no ano seguinte todo mundo planta algodão, o preço vai lá para baixo, no ano seguinte todo mundo deixa de plantar algodão, e fica numa montanha-russa terrível. Isso existe nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Mas daí a você fazer, dominar por exemplo, o que o governo Dilma fez, a tal da nova matriz econômica, né? Enfim, o desenvolvimentismo, foi esse desastre que todos nós estamos sentindo na pele. Quer dizer, quando é que nós vamos aprender, né? Eu me pergunto todo dia isso, que o excesso de interferência estatal prejudica o Brasil. Nós temos que entender isso. Me parece tão óbvio, né? Há um excesso de intervenção. O governo brasileiro e esse ideário mítico que existe, ideológico no Brasil, ele prejudica demais, porque ele é tirânico, ele quer mandar em tudo. E eu tenho um exemplo assim, só para provocar, até na tomada que o senhor tem na sua casa, é terrível, né? Ele quer dar palpite eu até fico nisso. Pensando que aquilo foi para inventar o Benjamin, né? Para vender mais Benjamin, porque todo mundo acabou comprando Benjamin, enfim. Mas é terrível. Tem uma frase que eu acho, tem duas, aliás. Uma que é ótima, de um intelectual inglês de esquerda, que quando houve a morte da Margaret Thatcher, teve várias, né, reportagens sobre ela e tal, e ele me sai com a seguinte frase, né? Eu continuo odiando Margaret Thatcher, mas ela me ensinou que quem cuida da minha vida sou eu. Ou seja, toda essa turma de esquerda devia ouvir o que esse indivíduo disse com muito cuidado. E não é só isso. Tem o caso do Leandro Konder, né, um filósofo marxista da PUC-Rio, que fez uma declaração que eu respeito até hoje pela questão da honestidade intelectual. Ele dizia o seguinte: quando eu era jovem, né, para mim o mundo era muito tranquilo, preto e branco. O empresário não vale nada e trabalhador é um anjo. Com o passar dos anos, a experiência, a vivência, ele descobriu que tanto empresários quanto trabalhadores pode ter gente muito boa, outros mais ou menos e outros que não valem nada. Ou seja, essa perspectiva tem que fazer parte, digamos, da visão de mundo de qualquer pessoa normal que tenha um mínimo de capacidade de enxergar a realidade. Claro. O ser humano tem do pior ao melhor. Você, digamos, simplificar, não, o empresário é o demônio e o trabalhador é um anjo, isso é extremamente simplista. Eu que sou empresário... E preconceituoso. Preconceituoso. Então. Quem está hoje dentro de uma empresa brasileira, você vê um empresário quase que acuado. Né? É uma situação extremamente desagradável, uma situação em que, por exemplo, a produtividade no Brasil sobe muito pouco, porque você tem um grau de proteção ao trabalhador que leva o trabalhador, às vezes, a uma atitude de uma certa irresponsabilidade, né? No sentido de querer levantar fundo de garantia, esse tipo de coisa e tal. E isso é uma coisa, e o brasileiro tem se confundido muito nisso, que as vantagens individuais podem se transformar em prejuízos coletivos, e nós estamos colecionando diversos deles. Isso me leva a uma pergunta que eu tinha reservado para o final do programa, mas vou antecipar, já que surgiu. O senhor tem um texto muito interessante, A Jabuticaba Amarga da Indústria. E o senhor justamente comenta que essa proteção, né, excessiva
do trabalhador pode levar a uma espécie de mimo do trabalhador. Ao invés de proteger, você estraga. Aliás, em inglês, a palavra mimar tem uma tradução interessante que é o spoiled, o estragado. Estragado. Né, que a gente pode comparar até com os filhos. Nossa, proteger é uma coisa até boa, mas o excesso de proteção você estraga aquela criança. Então, eu fica tenho para os seus ultimamente comentários. Conversado com amigos, enfim, né, essa coisa, não, porque o trabalhador, a diferença, o dono sempre tem poder econômico mais financeiro, o trabalhador não tem e tal. Hoje, o que parece muito evidente no Brasil, em termos até, por exemplo, nos últimos 40 anos, né, a taxa de crescimento da renda real per capita do Brasil foi em torno de 1% apenas. Isso é menos do que a média mundial, isso é menos do que a média da América Latina e, se duvidar, é menos do que a média africana, né? Então, o que está acontecendo no Brasil hoje? Esse excesso de proteção, você está criando uma situação no país em que eu, para colocar a coisa de forma contundente, faria a seguinte pergunta: quem está pensando no filho do trabalhador? Não é? Ou para dar aquele outro exemplo que me parece interessante, foi o caso iugoslavo, onde após a queda do nazismo, o Tito assume o poder e resolve transformar, as empresas passam a ser de propriedade de seus trabalhadores, de seus operários. Eles, né, uma lógica um tanto simplista, passaram a se dar aumentos salariais sucessivos. Esqueceram que uma empresa, para crescer, tem que investir. Ao longo do tempo, eles não criavam emprego e nem a produtividade digamos, crescia. A Iugoslávia se transformou no maior exportador líquido de mão de obra para o resto todo da Europa. É um caso histórico extremamente interessante, um exemplo muito rico, de como essa questão de achar que o negócio é só aumentar salário resolve tudo. Não resolve. Dois, no Brasil também, eu acho que se perde a noção de que ao longo da vida de trabalho, né, de um operário, de um trabalhador, há um processo de aumento. Eu digo, mesmo a pessoa que começa trabalhando com um salário mínimo, no final da sua vida produtiva, ele chega a 2 ou até 3. Né? E você tem dados comprovando isso. Então, esse negócio de aumentar salário para todo mundo, cadê o desempenho individual? Então, essa história do aumento de salário, eu tenho uma opinião pessoal sobre isso. É interessante, sim, o aumento salarial, mas desde que esteja baseado no real e não num texto legal. Então eu vou criar uma lei dizendo que todo trabalhador vai ganhar 1 milhão por mês. Pronto, resolvi. Criei só milionários no país. Não é isso. Nós temos que ter um lastro que permita essa situação. Todo mundo quer prosperar, todo mundo quer crescer na vida. Nem todos podem. Essa é a questão. A vida é difícil, a vida é uma realidade dura e nós temos que enxergar essa realidade como ela é e não criar um cenário ilusório. Nós temos no Brasil uma tradição jurídica muito forte, né, que acha que você pode fazer as coisas simplesmente definindo-as em lei. Né? E isso é terrível quando você compara, digamos assim, leis jurídicas, né, com leis econômicas. As leis econômicas, elas ocorrem independentemente da moldura jurídica que você queira impor. Né? Um exemplo clássico, todo mundo aqui no Brasil já sentiu na pele, né, é questão de congelamento de preço. Isso não funciona. Né? Isso você segura um mês, 6 meses, um ano, depois vai tudo por água abaixo. Plano Funaro, Bresser Pereira. Ou seja, isso, o que me assusta muito, né, nessa questão é você ver, né, gente se formando, inclusive na área de economia, que continua acreditando em história da carochinha, do tipo, né, o governo pode tudo, o governo resolve tudo, e se fosse assim, a América Latina seria primeiríssimo mundo desde o século XIX. E não é isso que está acontecendo. Então, existe realmente alguma coisa de profundamente equivocada nessa visão de mundo de que o Estado resolve tudo. Né? E esse, a meu ver, é um dos maiores, se não for o maior problema do Brasil. Com certeza. É essa visão. Essa visão está matando o Brasil. Eu diria, só dando um fecho nessa parte, é que a situação que o Brasil vive hoje, Tom, é positiva no sentido de fazer o povo acordar
em relação a uma anestesia que ele recebeu de PT e congêneres, né? E começando a ver a realidade brasileira, digamos, com uma perspectiva mais crítica. Isso eu acho que tem sido muito saudável. Concordo, é uma lente mais transparente que o brasileiro começa a enxergar. Mas temo, emendando aqui, até estávamos conversando fora do ar, eu temo por uma deturpação dessa realidade novamente pelos mesmos protagonistas da esquerda. Por exemplo, tivemos manifestações nas ruas, no Brasil todo, e nós temos hoje a própria esquerda assumindo o protagonismo disso, né? O impeachment que está aí na pauta, nós temos um protagonista agora principal, né? Que é o senhor Bicudo, e não podemos esquecer que estamos combatendo o PT com mais PT? Essa é a questão. Passo essa interrogação para a sua análise. Realmente essa questão do protagonismo do PT, essa coisa foi tão longe que nós no Brasil chegamos ao requinte de ter somente candidatos de esquerda, né, à presidência da República, o que evidentemente é um absurdo. Gramsci puro. Gramsci puro. Eu lendo recentemente um livro lançado pelo Fernando Henrique Cardoso, uma coletânea de artigos dele, tem lá um artigo em que ele realmente, tendo uma visão, sem dúvida, diferente da esquerda clássica, que acha que só o Estado resolve tudo, fez privatizações, essa coisa toda. Mas agora, que é de esquerda, exatamente. O que eu acho curioso nisso é que no texto ele talvez se perca um pouco dizendo assim, né, defendendo a privatização, como se fosse uma agenda de direita. Não é uma agenda de direita. Isso é classicamente uma agenda de direita. Menos governo, menos legislação, deixa o mercado fazer o trabalho onde ele se revela competente. Qualquer economista com uma boa formação, e aí eu recorreria até aos economistas de Chicago, sim, eles sabem que tem momentos em que o governo tem que interferir na economia para ela ser direcionada para onde se pretende, enfim, em benefício de todos, né? Mas o que tem acontecido no Brasil, infelizmente, é que o governo quer fazer o papel do Estado, e esse terrível governo da Dilma é um exemplo tétrico, né, desse tipo de enfoque, é que você quer simplesmente, se possível, estrangular o mercado. Então, essa hora é bom dar uma olhadinha na Venezuela, né, no que está acontecendo lá, na própria Argentina, enfim, quer dizer, esses países que estão absolutamente, digamos, desprovidos, inclusive quando se vai a um supermercado, prateleiras vazias. O resultado é muito evidente. Sim, é o excesso de intervenção. Né? Aliás, a escola de Chicago sabe bem que o excesso intervencionista não é bom. A escola de Chicago sabe disso. Menos um que fez lá a escola de Chicago, um tal de Levi. Ele não aprendeu direito, acho que faltou. Tem gente que tem sido muito dura com ele, dizendo que ele rasgou o diploma dele de doutor pela Universidade de Chicago. Eu acho que ele faltou nessa aula, pode ser que tenha faltado. Mas só gostaria de resgatar, o senhor tocou numa mulher, né? Margaret Thatcher. Sim. Eu confesso aqui envergonhado que sinto até uma pontinha de inveja de não termos uma mulher desse padrão aqui no Brasil. E aqui nós temos mesmo Dilma Rousseff, é isso que nós temos aqui, lamentavelmente. E, então, assim, para fechar esse bloco, eu acho até que eu vou chamar um intervalo, vou deixar essa pergunta para o próximo bloco, que é sobre a terceirização da responsabilidade individual, esse esporte nacional mais popular que o futebol. Até já. Olá, de volta com o vídeo debate. Neste terceiro bloco, você está na presença dessa figura ilustre, Gastão Reis, que muito me honra aqui nos estúdios. Gastão, seu livro aqui, o livro do senhor, é assim, o senhor fez a gentileza de me passar aqui o seu último capítulo, eu fiquei muito feliz, maravilhado mesmo, virei seu fã. Muito obrigado. Compartilho isso publicamente. E tem um item aqui que é dessa situação, o senhor até faz uma brincadeira, um estilo jocoso, né, que o esporte nacional mais popular que o futebol é essa terceirização das responsabilidades. O senhor fala, para ser fiel ao seu texto, terceirização da culpa.
E isso, estávamos até falando fora do ar aqui, tem uma certa ligação, alguma coisa que não me é muito clara, com os intelectuais do Brasil. Eu gostaria que o senhor clareasse isso para mim. Digamos, a minha trajetória pessoal, né, como, enfim, tentando entender o Brasil, eu ainda participei de uma geração em que o pensamento de esquerda era muito forte, né? Eu fui um indivíduo que leu, né, o Capital página por página, discutindo com o professor Lauro Campos na Universidade de Brasília. Você vê a que ponto, né, a coisa chegou e tal. E aí, mas como felizmente eu tinha realmente uma boa formação econômica, fui aluno do professor Mário Henrique Simonsen, começou a ter, digamos assim, coisas, por exemplo, a teoria do valor-trabalho não se sustenta em termos teóricos nem em termos práticos, ou seja, a teoria objetiva. Nem todo valor decorre do trabalho. Claro, né? Essa teoria objetiva é uma coisa que... Isso, tem até um professor de Chicago que tem um livro, a teoria 93% do valor trabalho, ou seja, os 7% é referente ao juro. E para o telespectador, não pense que isso é ganância do banqueiro, não. Se você tem R$100 e se dispõe a deixar de consumir isso hoje para consumir daqui a um ano, algum retorno você tem que ter. Em outras palavras, isso é o que, de alguma forma, o banco faz. A gente poderia, aí nós íamos fugir um pouco no sistema bancário brasileiro hoje, que precisa de algumas reformas e tal. Mas eu digo, fundamentalmente, é uma taxa intertemporal de preferência, né? Enfim, você, para deixar de consumir hoje, vai querer consumir mais amanhã. Então, não é simplesmente como a igreja durante muito tempo também achava que o juro era absurdo, dinheiro e tal. E, obviamente, ela mudou a percepção. Enfim, esse tipo de digamos, divisão equivocada, esse é um lado, né, digamos, da teoria do valor-trabalho, e não é só isso, aquela história de que o motor, né, da história é a luta de classes. Isso, do meu ponto de vista, é uma imensa perda de tempo, né? Os países que conseguiram avançar foram países que admitiram que existem conflitos de interesses, mas sentaram à mesa e debateram e chegaram a acordos. Isso, harmonia. Né? Quer dizer, essa coisa de que, como o Lula disse, a coisa que eu aprendi com o Marx, que ele não deve ter lido nada daquilo, né? Mas foi que a luta de classe é o que move a história. Está se vendo no que está dando isso, né? Ou seja, uma perda de tempo brutal. E isso sim... Não só perda de tempo, como sofrimento, né? Queda de salário, queda de emprego, essa coisa toda e tal. Ou seja, é evidente, né, que você precisa ter debate, precisa sentar na mesa, fazer acordos, enfim, mas eu digo o seguinte, não é absolutamente. O que fez países avançar foi justamente países que conseguiram ver, discutir e não se perderam nisso. Um belo exemplo é a Argentina, um país que não consegue se entender. Eu acho que é um caso até mais complicado que o nosso. Eu estive recentemente lá, fiquei traumatizado. Quer dizer, como disse um grande amigo meu, e essa eu acho que é uma coisa, ele foi presidente do INPI, Instituto Nacional de Patentes, ele olhou para mim e falou assim, Gastão, eu adoro uma livraria, né? Com esse negócio de assinar acordo de patente, ia para Londres, Nova York, sei lá, Paris, enfim... Quer dizer, a única grande capital no mundo onde você entra numa livraria e está coalhado de artigos, de livros marxistas, é Buenos Aires. No resto do mundo você não encontra mais isso. Isso dá bem aquela história de quão perdido no tempo eles estão. Né? E no Brasil, no Brasil também não fica muito atrás. Isso, eu ia justamente comentar isso. Nós temos esse problema. Não temos traduções de livros interessantes. A gente agora fica em torno de Piketty e esse tipo de besterol que os intelectuais adoram, colocam os falsos, os pseudo-intelectuais. Gostaria de provocar aqui, né? Fazer uma provocação. Porque observe bem, eu entendo essa questão, né, de liberal, conservador, esquerda, direita, são fatos da vida política. É muito difícil você realmente eliminar isso. Agora, observe bem, né, eu acho até que eu citei aqui, mas vale relembrar, quando você tem na tradição inglesa essa questão do pé no chão, né? Posso odiar a Margaret Thatcher, mas ela me ensinou que quem cuida da minha vida sou eu. Eu acho que essa é uma lição magistral para os nossos intelectuais que estão, digamos assim, excessivamente à esquerda e precisavam ver o outro lado, né? Ou então até mantém essa posição, mas com lucidez. Claro, o pragmatismo. Trágico no Brasil é que quando essa turma chega no poder, é aquela loucura. Tem aqui... Eu acho que é o momento de citar esse caso,
de uma entrevista do Roberto Campos, em 1991, na Roda Viva, né, em que um dos jornalistas ali olha para o Roberto Campos assim: professor Roberto Campos, o senhor afirmou recentemente que ou o Brasil acaba com a Unicamp ou ela acaba com o Brasil. Responde Roberto Campos: absolutamente, o senhor está me citando erroneamente, não foi isso que eu disse. O que eu disse foi o seguinte: ou o Brasil acaba com os economistas da Unicamp, ou eles acabam com o Brasil. Resumindo a ópera, Dilma fez seu mestrado em economia na Unicamp. Em outras palavras, é gente, né, que se especializou em criticar o mercado, criticar o capitalismo, e quando tem os controles na mão, fazem besteira, porque não sabem administrar o sistema. E o diabo disso é que o povo todo, a população, paga um preço absurdo por essa incompetência. Eles geram muita pobreza e muita dor para o trabalhador, muita insegurança, todo tipo de malefício, né, decorre disso. Eu estou muito triste com a classe intelectual do Brasil, que eu chamo de pseudos intelectuais, porque não tem a coragem, a dignidade intelectual, honestidade intelectual, de olhar o problema, enxergar e falar: eu estava errado. Como fez o Gabeira recentemente. Não é? Chegou Exatamente. E falou: olha, eu não queria democracia coisa nenhuma. Eu estava lutando pela ditadura do proletariado, que era isso. uma outra ditadura. Isso, a briga era essa, em 64. Muito bem colocado. É isso. Então eu acho que tem que ter essa honestidade de falar o que é, né? Doa a quem doer. E essa honestidade está faltando aqui nos intelectuais do Brasil. Não estou nem falando da classe política, estou falando de você, meu colega, que se acha um intelectual. Professores, inclusive, muitos professores, inclusive vocês que me deram aula lá na PUC São Paulo. Gostaria de provocar um pouquinho, né? Vamos lá, eu tenho uma questão aqui, que eu não sei nem se vai dar tempo, mas vou deixar para depois, vou nessa aqui que eu acho mais sério, vou priorizar essa aqui. Bom, o senhor coloca aqui na sua obra que Freud comenta sobre Marx. Né? Eu achei fantástico. Vou citar o senhor aqui. Né? Este homem não conhece o que é a natureza humana. E eu gostaria de provocar o senhor, né, de uma maneira aqui jocosa. Será que ele também não está falando de Rousseau, com a ideia do bom selvagem, de que o homem nasce puro e bom, e quando ele estava no estado da natureza, nada faltava para ele, ele era feliz, ele não tinha dor, ele não tinha... O leão podia comer a perna dele, mas ele estava contente mesmo assim. Eu sempre acho gozado o seguinte, né? Na verdade, se você remontar aos tempos antigos, a natureza foi muito cruel com o homem, né? Você imagina o que é você na savana africana, ver um leão correndo atrás de você, você tem uma faquinha de nada, né? Nem tinha ainda arco e flecha, ele come sai seu correndo, filho, e pá, ele come o seu filho. Quer dizer, esse negócio, né, de que, quer dizer, essa questão... Claro que essas coisas têm limite, mas do domínio do homem sobre a natureza, em alguma medida, trouxe imensos confortos para a vida diária de cada um. Então, não vamos glamorizar, né, uma coisa que a mandioca. A mandioca. Não vamos, a mandioca da perfeito, Dilma. não vamos glamorizar a mandioca da Dilma. Essa questão, né, de que ele não conhece a natureza humana, eu ilustraria com uma observação que eu acho muito pertinente e acho curioso, porque o Bertrand Russell, um filósofo inglês, ateu, né, em que ele diz o seguinte: quem não consegue perceber o que está por trás da metáfora do pecado original não entendeu nada sobre a natureza humana, né? E isso é aquele negócio bem inglês. Filho de um ateu ainda? Filho de um ateu, isso é bem de inglês, pé no chão, né? Em que ele mostra que, vamos e venhamos, entre o Rousseau, aquela coisa idílica, e a realidade, vamos ficar com a realidade. O homem não é essa coisa maravilhosa, ele é algo a ser burilado. Né? E isso envolve todo um processo de educação difícil, complicado. Valores morais. Essas coisas foram criadas pela cultura. Né? Quer dizer, aquilo, quando a gente se fala lei da selva, que me desculpe, Rousseau, era a lei da selva mesmo. Era uma situação primitiva, não adianta glamorizar isso. Não adianta. Eu sou mais o iPad do que a mandioca da Dilma. Com certeza. Né? Esse é o ponto. E acho que, já que falamos em valores, eu sou muito mais a família, por exemplo, do que essa ideia de você se diluir num coletivo
Então o coletivo é você e você é o coletivo. Né? Eu acho que aí tira um pouco da individualidade do cidadão, com certeza, do poder da família, empoderamento da família na educação dos filhos. Essa coisa de deixar tudo para o Estado que eduque. Aliás, Rousseau, o senhor sabe, ele teve os botou filhos toda a instituição de caridade, né? É isso aí. O meu genro, ele fez uma tese de doutorado em Chicago, na Universidade de Chicago, ele é, enfim, doutor pela Universidade de Chicago, e ele tem uma tese dele sobre educação. E aí reforço o que você acaba de dizer, né? Mais ou menos, grosso modo, a conclusão a que ele chega é o seguinte: metade da formação de uma criança de fato está ligado à qualidade da instituição de ensino que ele frequenta. E a outra metade está ligada à qualidade da família, aos valores morais que ele recebe dentro de casa. Não dá para excluir a família. Ou você combina essas duas coisas, ou vai ficar uma educação capenga. Esse negócio de diluir no coletivo, isso realmente é uma viagem na maionese da pior espécie, né? Não dá, você tem pai e mãe. Então, é como aquela história assim, não, porque meninos, né, são mais agressivos porque eles usam espada, usam tiro e mulher, e menina fica brincando com bonequinha. Então, aquelas coisas de americano, fizeram uma pesquisa, passaram a dar meninos bonecas e tal, e as meninas armas e tal. Com o passar do tempo, naturalmente, eles trocavam de brinquedo. Existe alguma coisa orgânica, natural, né? Não estou dizendo que, obviamente, você tem hoje mulheres que servem ao exército, não, essa coisa toda perfeitamente. E tal. Mas, observe bem, você precisa ter muito cuidado quando você bate de frente com coisas muito profundas que vêm da natureza da própria pessoa, né? Isso simplesmente não dá para ignorar. Eu até entrevistei um jovem talento aqui de Jundiaí, né, chamado Diego Silva, um menino muito bom, e ele deu um exemplo para mim. Às vezes a gente toma um cafezinho ali, já fica mais esperto, já dá uma animada. O homem tem 8 vezes mais testosterona do que a mulher. Quer dizer, há uma diferença orgânica, como o senhor bem disse, desses dois seres. Não quer dizer que um seja melhor que ele, não é por aí, mas são seres diferentes, é uma coisa óbvia. Né? Então, e vem esses teóricos. E isso aí, no fundo, é o velho pé no chão. Né? Pé no chão. É o que é. Né? Como se diz aqui no interior. Aquela famosa decisão na Bíblia, né? Eu sou aquele que sou. Né? Aqui né, o nosso lado mais interiorano é o que é. É o que é. Bom, eu tenho que finalizar o programa, mas eu tenho aqui muitas perguntas ainda. Gostaria de fazer que o senhor desse um resumo aqui para nós. O senhor comenta que a gente deveria preservar avanços da nossa herança político-institucional, ainda que imperfeita, contraída ao longo do século XIX. A minha pergunta é quais seriam esses avanços, quando funcionou isso, em que período, essa boa situação? Pergunta. Observe bem, nós temos a tendência de achar que nós nos perdemos só no plano individual, né? Mas países também podem se perder, né? Podem se perder. Um exemplo que hoje a literatura econômica cita até com uma certa frequência que deve irritar muito os argentinos, é o caso argentino. Até 1940 foi de vento em popa, chega Perón, populismo agudo e, enfim, é um país que vem ladeira abaixo, ou seja, ele vem perdendo, né, digamos, nessa área de economia, de se desenvolver, pujança, exatamente, enfim. E o que é interessante no Brasil é que você teve, digamos, uma moldura político-institucional ao longo do século XIX, que me parecia, digamos assim, adequada ao que hoje se diz ser o cerne do desenvolvimento econômico, que é basicamente o seguinte. Antigamente você dizia, a gente explica o PIB, o capital e trabalho. Aí você fazia regressão, a técnica estatística, né? E não, só explica 30% do crescimento do PIB. Não, a gente esqueceu que tem inovação tecnológica e produtividade. Aí botava isso lá na equação, na regressão, melhorava um pouquinho, chegava a 40%. Você só conseguiu explicar bem isso quando você entrou com, digamos, fatores político-institucionais, né? Com a qualidade das instituições, que, para colocar numa linguagem muito direta, é o seguinte, é o alinhamento entre os incentivos que você dá e os resultados que você pretende chegar. O Brasil é craque em fazer o oposto, né? Dar o incentivo errado e, obviamente, quer ver um milagre que não acontece. Enfim,
E isso está fundado, digamos, na formação de capital humano de boa qualidade. O Brasil gasta hoje uma grana preta em nossas universidades com uma formação intelectual distorcida, gente com uma imensa capacidade de levar o país para o buraco, não é? Então, o estranho no Brasil é justamente isso. Eu estou me referindo a coisas do tipo, né, durante o século XIX, 50 anos de estabilidade de moeda, né? 1,5% de inflação anual. Isso permitiu uma coisa muito curiosa de escravos terem poupança na Caixa Econômica, ainda na condição de escravo, e comprar a própria alforria. Isso aconteceu num volume considerável no século XIX, que as pessoas simplesmente desconhecem, né? O próprio judiciário, a questão do imperador poder suspender um juiz de funtão e deixá-lo à disposição para ser julgado. Isso é o que se chama hoje, numa linguagem moderna, controle externo do judiciário, né? Você tinha, por exemplo, o primado do poder civil, ou seja, não é o que os militares sonham em matéria do país que o Brasil deve ser, mas o que nós queremos dos nossos militares. Isso, qualquer grande país europeu, Estados Unidos, tem isso claríssimo. Nenhum militar tem status, né, de ministro de Estado. O Brasil levou 100 anos para criar um Ministério da Defesa, né? A questão, se o Brasil no século XIX não teve a massificação da educação, ele teve, em especial na corte, né, no município do Rio de Janeiro, uma educação de muito boa qualidade. Isso é fato, tanto que até 1960, época do Lacerda, o Rio de Janeiro tinha de longe a melhor educação pública do Brasil, né? E isso depois foi ladeira abaixo, talvez agora se recuperando um pouco. A questão de preservar o interesse público, né? Aquela coisa que foi muito viva na figura de Pedro II, né? Tem até um exemplo dele que eu acho ótimo. Estava no centro do Rio de Janeiro, encostou o coche lá do imperador, foi resolver alguma coisa, chega um guarda e avisa para o cocheiro dele que ali era proibido estacionar. Deu uma carteirada, a famosa carteirada. Por alguma razão, né, essa reação do cocheiro chegou aos ouvidos de Pedro II. Ele olha para o cocheiro e diz: eu vou lá, pague a multa, porque eu sou o primeiro a ter que dar o exemplo. É coisa muito interessante, porque eu fico pensando assim, se esse tipo de mentalidade tivesse se mantido, certamente o Brasil era outra coisa, né? É um exemplo muito simples, muito singelo, mas que dá bem a medida da cabeça moderna de Pedro II, né? Naquela época, porque a carteirada continua a pleno vapor, né? E a autoridade moral. A autoridade moral. Quer dizer, uma outra que eu acho também fundamental é a questão da liberdade de imprensa, que hoje a gente ainda tem que ouvir essa pantomima de controle social dos meios de produção. Que conversa maluca é essa, né? Isso realmente é manipulação, né? Na verdade, não tem nada de controle social. Até o PT falar isso eu até entendo, porque ele é um partido tirânico. Agora, as pessoas acreditarem nisso é que me choca. É terrível. Não, e gozado, porque talvez, digamos, a pessoa do povo em geral até tem um pé atrás. O gozado é a turma do andar de cima da universidade acreditar numa história da carochinha dessa. Isso é que choca mais ainda, né? É terrível isso. E outra coisa que eu acho que foi fundamental é o seguinte: a cobrança sistemática de responsabilidade das classes dirigentes. Isso é muito comum na tradição parlamentarista. Ou seja, né, o próprio Churchill, durante a Segunda Guerra, tinha lá o question time, a hora da sabatina, que ele tinha que ir ao parlamento inglês para prestar conta dos seus atos. E isso no Brasil, você tinha essa tradição parlamentarista, né, que naquela época nós adotávamos o título de presidente do Conselho de Ministros, não era o primeiro-ministro, mas era equivalente, né? E ele tinha que ir ao parlamento prestar conta dos seus atos e, tinha que também ter uma reunião com Dom Pedro II prestando conta dos seus atos. E observe bem, isso é o ponto fundamental, né? A confiança dos governados em seu governante. Isso o parlamentarismo consegue fazer. Esse troço chamado presidencialismo do Brasil não consegue. Você vê pessoas ilustres, ex-ministros, né, do Supremo Tribunal Federal, fazer declarações estapafúrdias, eu não vou evitar citar não, mas estapafúrdias. Não, nós não temos ainda evidência suficiente da participação da presidente Dilma nesses desmandos da Petrobras, nessa roubalheira. Não me importa se ela foi ou não, ela é responsável como presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Ponto, parágrafo. Ponto. Não é questão se tomou conhecimento ou não. Lógico. A que ponto nós chegamos em termos de leniência, né? Enfim, com interesse público. Né? Isso, de minha parte, eu posso colocar aqui.
é revoltante, gera mesmo essa revolta dentro de mim. É terrível isso, eu lamento muito para você, meu colega, cidadão brasileiro, você como eu, como o senhor, nós todos temos que aguentar esse tipo de barbárie política que está acontecendo, barbárie institucional, e vou dar um recado meu pessoal para você, meu amigo. Nós não vivemos nesse país democrático com tripartição de poder que a gente vende por aí no cenário internacional. Supremo Tribunal Federal está aparelhado? Sim. Tivemos delito do mensalão, então se a gente resgatar Montesquieu aqui, que tripartição é essa em que o executivo subordina o judiciário e subordina o poder legislativo? Que tripartição de poderes é essa? Aí alguém poderia falar, mas temos imprensa livre. Como? Nós temos um sistema de concessão em que a televisão tem que pegar o carimbo da concessão, e temos um sistema em que uma empresa estatal, que é a Petrobras, que é monopolista, não precisaria fazer propaganda, né? Porque propaganda, para quem tem monopólio, é uma coisa quase surreal, e ela patrocina veículos de comunicação. Então é uma coisa assim bizarra, mas assim, para encerrar, né, o programa está mais que o nosso tempo já acabou faz muito tempo, estou preocupado com isso, mas para a gente encerrar, gostaria de agradecer muito a sua presença, abrir um espaço para o senhor e deixar uma provocação no ar para o senhor fazer esse comentário final. Eu outro dia li o manifesto do Partido Comunista e lá tem na fonte primária, página 49, quem quiser ir lá, os baixos preços das mercadorias são artilharia pesada, obriga todas as nações, sob pena de extinção, a adotarem o modo de produção da burguesia. Isso entre aspas, eu estou falando de fonte primária. Ou seja, resumindo a coisa aqui, ele condena a competição capitalista porque fomenta os preços baixos, né? Ele não gosta do preço baixo. E o artigo do senhor me parece que vai para o caminho do extremo oposto desse raciocínio. O senhor condena a burocracia, o senhor condena o que segura justamente esse preço lá em cima, né, que desestimula a baixa do preço. O senhor é a favor dessa competição. Explica tudo isso para mim. Sem dúvida. O que acontece no Brasil, dando um exemplo muito concreto, né, para as pessoas captarem bem o que é isso. Poucas pessoas sabem que quando você coloca 1 litro de gasolina no seu carro ou na sua moto, porque todo mundo tem moto, é quase que igual o celular, enfim, as pessoas não ignoram o fato de que 59% do preço de 1 litro de gasolina é imposto. Ou seja, se você tivesse o imposto normal nos demais países, de, sei lá, 20%, alguma coisa assim, você poderia ter o litro de gasolina no Brasil custando a metade aproximadamente do que ele custa hoje, né? Isso é bem evidente, a capacidade que o Estado brasileiro tem de elevar os preços. Indo mais fundo, uma pessoa que ganha até 1 salário mínimo ou 2 salários mínimos, de cada real que ela gasta, ela está pagando cerca de 50 centavos de imposto, né? Então, é algo inacreditável no sentido de que a presença do governo no Brasil é um elemento de elevação dos preços. Ainda brincando, eu tenho um programa que eu fiz há muito tempo, né, sobre o Natal e o imposto, né? Você pega uma garrafa de champanhe, né? Eu ainda brinco assim, o governo toma um porre, né? Porque ele cobra 60% de imposto no valor de uma garrafa de champanhe. Você fala, bebida e tal, enfim. Mas não é só isso, em vários outros itens, a presença asfixiante do governo é impressionante, 40%, 50%, enfim. Então, esse ponto que se levantou é extremamente interessante, porque realmente a competição capitalista, se não tivesse esse lado burocrático, essa intervenção do governo, essa capacidade de cobrar, quer dizer, hoje a taxa de extração tributária no Brasil, ela simplesmente chegou ao seu limite. Existe um conceito em economia chamado curva de Laffer, que quando você aumenta excessivamente uma alíquota dos impostos, a arrecadação como tal começa a cair. E nós estamos vivendo isso exatamente no Brasil de hoje. Então, a solução não vem com essa conversa mole de aumentar imposto. Tem que cortar gastos. E isso significa tornar o setor público mais eficiente, fazer mais com menos. E o Brasil, infelizmente, perdeu noção dessas coisas. É importante alertar a pessoa que está nos ouvindo, as pessoas em geral, que
menos governo hoje no Brasil é uma coisa fundamental, inclusive do ponto de vista do bem-estar social. Se você pode pagar menos, né, por vários produtos que hoje você paga um absurdo em termos do imposto embutido, que o governo faz todo o possível para você não saber quanto é que você está pagando em cada item que você está colocando dentro do seu carrinho de compras. Né? E isso realmente as pessoas, eu acho até que aos poucos as pessoas estão tomando conhecimento disso e toda essa, digamos, grau muito elevado de insatisfação popular que o Brasil tem hoje, afinal de contas, uma presidente com 7% de aprovação é algo, né, inacreditável, enfim, que ela ainda esteja lá. Né? Está lá no poder está ainda, lá. Que eu ia comentar. Mas eu digo assim, mas isso evidencia de certa forma, uma tomada de consciência pela população brasileira de que há governo demais, né, e, digamos assim, bem-estar de menos. Num parlamentarismo, o senhor acha que ela já estaria fora há muito tempo? Com certeza, por uma razão muito simples, aí até recorrendo à aritmética, como gostaria o Mário Henrique Simons, né? É o seguinte, um partido que hoje tem, ele perdeu, parece que 18 deputados na última eleição, você poderia facilmente fazer uma recomposição, digamos, PMDB, aí raciocinando ainda dentro do esquema atual, né? Mais PSDB e outros partidos, e simplesmente você passaria um voto de desconfiança e não teria como, né, um primeiro-ministro se manter no poder sem isso. Quer dizer, para a tradição europeia, sobretudo, é muito difícil para um europeu entender como é que uma pessoa pode ser a chefe do Poder Executivo sem ter automaticamente um respaldo no parlamento. Né? Isso é uma coisa que o Brasil, no século XIX, tinha, deixou de ter, e estamos pagando um preço absurdamente elevado por não ter um mecanismo, relembrando Karl Popper, né, que ponha fim rápido a um mau governo. O preço que nós estamos pagando hoje pela senhora Dilma lá no Palácio do Planalto é literalmente exorbitante. E talvez estejamos hipotecando a geração futura. Eu gostaria de agradecer muito, muito ao senhor. Foi uma aula que o senhor deu para mim e gostaria de compartilhar essa aula com um brasileiro em especial, que é o Levi. Levi, fica aí a aula compartilhada, esse programa é para você. E aos colegas nossos que nos acompanharam, seguem também nossos agradecimentos. Até a próxima.